Uma palavra tão pequena que às vezes nós temos muita dificuldade de dizer. E é isso que a gente vai falar sobre hoje. O quão é difícil a gente falar a palavra não. Pois bem, uma palavra simples, porém que tem uma grande dificuldade, na maioria das vezes, de ser mencionada, de ser dita. E assim nós somos no nosso dia a dia, no nosso decorrer aí das atividades do nosso cotidiano. Você já parou para pensar por que é tão difícil mencionar essa palavra não, né, em determinadas situações, em determinados contextos? O que passa na nossa cabeça? Que tipo de sentimento isso traz no nosso cotidiano que nos impede de mencionar e dizer a palavra não? Isso são perguntas importantes para que nós nos coloquemos a justamente esse questionamento, a essa discussão. Bom, geralmente, na maioria das vezes, pessoas que têm dificuldade de dizer não, elas passam por alguns cenários que podem estar relacionados a um sentimento de rejeição. Por quê? Se eu disser não, eu não vou ser aceito. Se eu disser não, eu não vou participar daquele contexto. E isso acaba acarretando várias questões internas na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, e isso vai nos comprometendo de uma forma que a gente consiga lidar com as situações de uma forma clara e de uma forma congruente, de acordo com o que nós estamos sentindo naquele momento. Isso gera muitas das vezes um sentimento de frustração, porque a gente acaba se frustrando. A gente poderia dizer não, mas acabou dizendo sim, e aí entramos naquele justamente conflito interno para evitar conflitos sociais e acaba sendo uma forma de fuga, porque a gente foge de uma determinada situação que está ocorrendo agindo de outra forma, agindo de uma forma que vai ser menos prejudicial àquela relação. É tão difícil a gente falar não para uma pessoa e muitas das vezes a gente também tem essa dificuldade de receber o não. Eu lancei uma pesquisa no Instagram já tem algumas semanas e era justamente, né, sobre essa questão, né? É difícil a gente falar não para outras pessoas, é difícil a gente receber não. Às vezes quando a gente recebe não, a gente consegue ali levar uma boa. E por que a gente tem dificuldade, né, de dizer não, assim como a maioria das pessoas me disseram, né? Então, isso acaba entrando num conflito, né? Eu receber o não, tá ok, eu consigo levar, a gente fica chateado, claro, mas dizer o não para outra pessoa, isso gera um conflito maior. Então, a gente tem de equilibrar essas questões para começar a ver as situações de uma forma diferente. E aí, a gente, né, hoje eu trouxe 5 dicas para que a gente consiga ver essa situação de uma forma diferente e lidar justamente com essa situação de uma forma verdadeira e que a gente consiga falar o não, né? A gente pensa muitas das vezes que o sim é libertador, né? Mas o sim hoje, né, em determinadas situações, acaba sendo uma obrigação, né? E o não, na verdade, ele poderia ser libertador em muitas das situações e dos cenários que ocorrem no nosso cotidiano. Bom, então a primeira coisa que a gente deve pensar nessas 5 dicas é aprender a se posicionar. A partir do momento que a gente consegue se posicionar, dizer eu não posso, eu não quero, não é o momento, isso é muito importante a gente começar a trabalhar internamente para que esse não consiga vir de uma forma mais tranquila no nosso dia a dia. Claro, a gente pode, né, imaginar que a pessoa vai ficar chateada, assim como você recebeu não, talvez você ficaria. Mas as pessoas precisam lidar com essa frustração de receber o não, assim como nós precisamos lidar também. Então, o primeiro passo é saber se posicionar. A partir do momento que a gente diz o não, né, e se posiciona não, porque eu não posso, porque eu não quero, porque não é assim, porque não é o tempo. Isso traz uma segurança e um empoderamento que a gente consegue lidar melhor com as situações do nosso cotidiano. Então, essa primeira dica é muito importante para que a gente consiga lidar de uma forma mais clara com as situações do nosso dia a dia. E o segundo ponto é que é muito importante, né, para que a gente consiga ter uma vida de uma forma mais tranquila, é não assumir responsabilidades que você não consiga cumprir.
Isso acontece muito em cenários, né, organizacional, no ambiente de trabalho, né, ou em algumas responsabilidades sociais, né, que nós temos no nosso dia a dia. A partir do momento que a gente assume compromissos que a gente não consegue cumprir, com medo de dizer não, né, naquele momento, isso acaba acarretando um acúmulo de atividades no nosso dia a dia. Então é importante, até mesmo no sentido de organização, a gente saber aquilo que a gente consegue cumprir, aquilo que a gente não consegue. E não é feio, gente, falar não para uma situação que a gente não consegue cumprir. Às vezes você tem essa ansiedade no seu dia a dia relacionada ao trabalho, por essa dificuldade de falar para o seu patrão, não, eu não posso, não, eu não consigo, não está dentro das minhas atividades do dia a dia, eu não consigo te entregar isso agora. Isso é normal, a gente é ser humano. Nós não somos uma máquina que conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Às vezes a gente consegue, mas no fim do dia a gente está péssimo, né? Então é importante que a gente comece a assumir responsabilidades que a gente consegue cumprir. O dia ele tem 24 horas, mas a gente tem horário para comer, para se alimentar, né? Temos o horário de descanso, o horário para a gente fazer uma atividade que vai ser importante para o nosso dia a dia. Então a gente tem de começar a se policiar nesses acúmulos de atividades também no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. O terceiro ponto é acreditar em você. A gente tem de acreditar que a gente é capaz de conseguir, de realizar alguma coisa e principalmente acreditar que a gente consegue dizer não. Né? É muito difícil para quem tem essa dificuldade em falar o não no seu dia a dia, dizer, né, justamente essa palavra, dizer o não. E isso acaba acarretando um sentimento muito grande de frustração, né, por vir um pouco dessas crenças de ser rejeitado, de não ser querido, né, e agir com uma forma de fuga para evitar algum conflito. Então a gente acaba, né, deixando de acreditar que a gente pode se posicionar. Então o terceiro passo é acreditar em você, acreditar que a gente consegue se posicionar em determinada situação para que a gente consiga viver a vida de uma forma mais tranquila. O quarto passo que é importante para a gente colocar no nosso dia a dia é não confundir não no sentido de não oferecer ajuda. É importante que a gente ofereça ajuda, né? Às vezes a pessoa realmente ela precisa da sua ajuda em determinada situação. Não quer dizer que o não vai ser a verdade absoluta para o seu dia a dia, né? Tudo é em equilíbrio, a gente precisa dizer sim, assim como precisamos dizer não. Mas o não, ele não pode ser confundido com essa falta de ajuda, né? Isso é muito importante a gente colocar esse ponto. Por quê? Às vezes você não pode naquele momento, mas em algumas horas, em alguns minutos, a gente pode ajudar a oferecer a ajuda que a pessoa precisa. Então é importante a gente ponderar quando o não é necessário, né? Ou às vezes a gente pode ser aquele não no momento, né? No momento eu não posso te ajudar, mas quando eu terminar isso que eu tenho para fazer, eu posso te ajudar. Então a gente precisa organizar essa nossa fala e tomar esse cuidado também, e não confundir não com essa falta de não oferecer ajuda. E o quinto e último passo é aprender a desviar de chantagens emocionais. Isso é muito importante, porque existem relações tóxicas no nosso dia a dia. E as pessoas, sabendo que você já tem essa dificuldade em dizer não, usa isso como vantagem para conseguir algo sobre você. Então, a gente tem de tomar cuidado com esses tipos de relações que a gente traz no nosso dia a dia. Saber dizer o não em determinadas situações é muito importante para que isso nos traz ali aquele sentimento de equilíbrio, né? E assim, tem muitas pessoas que usam, né, dessa artimanha para justamente, como sabe que você tem essa dificuldade em dizer não, e começa a dizer aquelas famosas frases, né? Nossa, mas você prometeu. Nossa, mas você é tão minha amiga, tão meu amigo. Eu contava com a sua ajuda. Então começa a utilizar de chantagens emocionais. E isso a gente tem de se posicionar. Nós temos de dizer não para determinadas situações, principalmente quando acontece nesses cenários. Desviar de chantagens nos ajuda a enfrentar essa dificuldade do medo, essa dificuldade e esse medo que nós temos em dizer não de uma forma mais equilibrada.
E é isso que a gente precisa seguir no nosso dia a dia. Foram 5 dicas para que a gente possa começar a implementar no nosso dia a dia. Então, comece a sua semana dizendo não. Não para aquilo que te incomoda, não para aquilo que vai te deixar de uma forma estafada, e sim para as coisas que vão te trazer mais felicidade, mais equilíbrio. Gratidão e até o próximo vídeo.